Lógico. E me fala assim, como você trabalhou como delegado, você foi percebendo como é que falava a pessoa inocente, como é que falava a pessoa... Dá umas dicas pra gente, assim, o que que você nota quando uma pessoa fala que aquilo, tem alguma coisa aqui que não Olha, eu cheira vou bem? dar uma dica para você descobrir. É uma técnica de interrogatório, é uma técnica de entrevista para você descobrir quando a pessoa está mentindo. Nossa, passa pra gente. E aí, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vamos lá. Você mulher ou você homem que está desconfiado da pessoa que você tem um relacionamento, você não precisa ir atrás da pessoa. Você vai utilizar a técnica que eu vou te ensinar agora. Nossa, vai bombar. E você vai descobrir se o seu amado, o seu namorado mentiu para você ou não. Ótimo. Vai bombar. E isso Conta eu pra fiz muito, né? Eu fiz muito isso na Sônia Abrão, fiz muito isso no programa da Luciana Gimenez com pessoas que... Bom, eu vou contar um caso aqui, depois me lembro, só para a gente não esquecer. Você lembra daquela moça que acusou aquele pastor famoso, deputado federal, em Brasília? De estupro? Ah, sim, lembro. O nome dela, você lembra? Sei. Ela caiu comigo lá na Luciana Gimenez e eu apliquei a técnica da entrevista nela. Como é que foi? E ela ficou torta. Ela ficou torta. A partir da... Porque o pastor... Como é que ele chama o pastor? O pastor, ele não podia sair de casa. Porque você imagina, uma mulher bonita, que trabalhava lá, que rodava lá Brasília, ela faz um boletim de ocorrência de estupro contra o cara. Ele não podia sair mais de casa. Sim. E aí todo mundo vai inicialmente acreditando na vítima. Sim. Mas vamos voltar primeiro. Ai, eu tô louca pra saber como é que você descobriu. Ai, tá no suspense, gente. Mas vamos voltar aí Vamos lá, na todo mundo no técnica suspense. para você descobrir um mentiroso. Tá. Então a técnica é o seguinte. A técnica, o mentiroso, ele mente no geral, mas ele não consegue mentir no detalhe. Ele mente no geral. No detalhe é impossível, porque é mentira. Certo. Então eu vou criar aqui, hipoteticamente, uma mulher casada que tem um marido. E esse marido, no final de ano agora, ele disse para a mulher, olha, eu estou saindo aqui da empresa, mas eu não vou aí com você para casa agora, porque os nossos amigos aqui da empresa, a gente vai fazer um happy hour aqui na Vila Madalena, a gente vai fazer um happy hour lá. Ah, tá bom, bem, fica à vontade. E ele foi fazer o happy hour. Então, chegou em casa, ele costuma chegar às 6 horas, 7 horas, chegou 11 horas. Até aí, tudo bem. Só que a mulher está desconfiada. Então ela vai chegar, o marido chega em casa, numa boa, como é que você tá? Papapá, pipipi. Quer comer alguma coisa? Não, eu comi lá, a gente fez o rap. Ah, que legal. Vocês foram aonde? Eu te falei, fomos lá na Vila Madalena. Ah, que bacana. Sim. Em qual barzinho que vocês foram? Ah, no barzinho tal. Ah, que bacana. Quem que foi, hein? Ah, foi o pessoal lá da empresa. Ah, me conta, eu quero saber quem foi. Ah, não, foi o João. Foi a Marília, quem mais? Que legal. E aí, você comeu o que lá? Você falou, comeu, né? Você comeu o quê? Ah, eu comi lá umas tapiocas. Aliás, do que você comeu? Ah, tapioca, não sei. Ah, sim. Bebeu o quê? Ah, tá. E me fala uma coisa, fiquei curiosa de ir lá. Quanto que custa essa tapioca que você comeu? Quanto custa a dose de uísque que você falou que tomou? E você começa a ir no detalhe. Sei. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando você começa a fazer isso com o mentiroso, ele vai explodir, ele vai falar, para de me encher, para. Ele não tem como sustentar o detalhe, porque ele não foi na Vila Madalena. Ele está criando, mas ele nunca espera o detalhe. Tá. E aí, a pessoa gagueja, a pessoa fica suada e a pessoa corta a conversa. Isso é muito complicado. E aí, tudo que esse marido, exemplo, falou, do pouco que ele falou, se você pegar o carro e for procurar aquele barzinho, você vai ver que o que ele falou, a bebida não custa isso, que aquela comida que ele falou não vende, e acabou. Então ali está provado que ele mentiu. Onde ele foi é outros 500. Então a mentira é o detalhe mesmo, né? Mentira é detalhe. Agora, em entrevista, eu vou ensinar uma segunda técnica, que é o seguinte. Quando alguém é acusado de alguma coisa que não fez, qual que seria naturalmente a reação de uma pessoa acusada de algo que não fez?
fica nervosa, explode, fica Não brava, fiz, né? imagina. É. Vai ficar indignada, no Indignada. mínimo. Você fica indignado. Claro. Uhum. E eu dou o seguinte exemplo, já fiz isso em palestras. Você está numa festa, ou você está no seu ambiente de trabalho, e uma pessoa percebe a subtração do celular. Sumiu o celular. Aí essa pessoa, está todo mundo lá conversando, e fala, olha, sumiu meu celular. E aponta, Pronto. olha, Sandra, o negócio é o seguinte, me entrega o celular, que eu sei que foi você. E você no meio de um monte de gente, e não foi você. Qual que é a sua reação? Nossa, eu ficaria Eu indignada. ia dar uns Meu pulos lá. Deus. Eu? Não, você voa no cara. É, Você Tá tem maluco? a indignação do inocente. sim. Porque o inocente, ele não se defende. Porque ele não fez. Na cabeça dele, é uma calúnia. É. Agora, imagina em todos os crimes famosos, onde você tem alguém, ou um policial, ou alguém de uma família, te apontando, você matou a fulana de tal. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade. Alguém te acusar de um crime gravíssimo, de um roubo, de um homicídio. E aí a pessoa vai num programa de televisão e começa a se defender. Ela não tem indignação, porque ela não consegue. Ela tenta se mostrar uma vítima do caso, de um engano, mas ela não consegue ter indignação. Ainda mais um programa de TV, onde a pessoa está ali meio que apertada. E isso foi o caso da moça, então? Então, Como é que foi? O caso dessa moça foi muito interessante. Por quê? Porque alguns dias já havia sido noticiado. Sim. E aquilo ganhou uma repercussão muito grande. Porque o deputado é pastor, tem uma igreja, e acontece um negócio desse. Então, ela foi entrevistada. E ali como uma vítima. É óbvio, eu jamais ia apertá-la. A pessoa, você a princípio, você tem que dar votos àquela que está dizendo. Mas eu, por ser convidado para participar do programa da Luciana, e ela aceitou, ela vai ter que responder. Sim. Eu quis fazer uma cronologia daquele negócio. Tá. E o pior, eu sou especialista em análise de risco para condomínio. E o deputado mora num apartamento funcional. E um apartamento, para entrar e para sair, você tem regras. Sim. Você tem câmeras. E eu comecei a pontuar detalhes. E eu eu queria saber detalhes. Até para entender a acusação. Então, detalhes da chegada, detalhes da entrada, detalhes do que aconteceu lá dentro, de quando ela saiu, os detalhes, com quem ela conversou, com quem ela não conversou, estava machucada. E ela se embananou. Ela se embananou. Ela se embananou porque Não era verdade, né? não conseguia destrinchar. E depois de 15 dias, mais ou menos, a Luciana trouxe o pastor, que é um direito dele, é óbvio, para poder dar a versão dele. Só que, daqueles 15 dias que se passaram, a própria polícia do Distrito Federal foi atrás desse tipo de prova e já desqualificou a acusação. Nossa. Então ele já tinha ido, quando ele foi no programa, ele já estava numa situação que ele já não era mais visto e apontado como estuprador. Mas teve uma cena que me tocou, que eu estava na maquiagem da RTV, ele entrou e ele me viu, e ele veio, me deu um abraço e me agradeceu. Olha. Falou, olha, Lordela, sua participação naquele programa me fez poder sair de casa. Porque eu não tinha mais coragem de sair. Ele me falou isso. Meu Eu não tinha mais coragem de sair de casa. Porque muita as vida pessoas da te pessoa, veem, né? as pessoas Já te julgam acusam. Exatamente. Porque Já hoje tá é assim. culpado, Então, foi também um Já tá caso, julgada. foi um programa emblemático, um programa tenso, em que a gente pôde colaborar com a verdade. Sim. Não é colaborar com sensacionalismo, que é uma coisa que eu não gosto. Claro. Mas é esclarecer. E naquele dia ficou muito claro, depois nas minhas redes sociais, muita gente já começou. Muita gente que estava acusando o pastor, ali já levantamos inicialmente a dúvida. Sim. E depois a Polícia Civil do Distrito Federal apurou e concluiu que não aconteceu. Nossa. Então, isso são fatos que acontecem e são marcantes.